Pessoal, então nós vamos finalizar ali a nossa correção, né, e essa retomada aí de conteúdo. Nós paramos ali na questão número 4, nós vamos dar continuidade. A questão número 5, ela vai pedir para que a gente anote o que o homem evoluiu e se modificou, ele sendo Homo habilis, depois Erectus, Neanderthalensis e Sapiens, né? O Homo habilis, o que ele vai desenvolver? A própria palavra já nos dá uma dica. Habilidade, né? O Homo habilis é o primeiro da classe do gênero Homo, né, que vai dar origem ao homem atual, né? E o Homo habilis, ele era caçador-coletor, né? Ele construía abrigos para se proteger e ele também fabricava instrumentos com pedra. Além disso, o Homo habilis, ele é caracterizado como aquele homem que ele desenvolve, as mãos ficam mais ágeis para os trabalhos manuais, né? Para trabalhos que exigem um pouco mais de destreza com as mãos. Esse é o Homo habilis. Falar sobre o Homo erectus, que é o que pede ali na nossa questão. O Homo erectus, o que vai caracterizar ele? Vou dar uma lidinha. Primeiro hominídeo a sair da África, passar pela Ásia e Europa. Também primeiro a descobrir o uso do fogo para diversos fins. O Homo erectus também, a própria palavra também diz, ele anda mais erecto, ele para de andar com auxílio das mãos e ele para de andar menos arcado e ele anda mais reto, né? O Homo erectus também, ele vai ter uma caixa craniana maior, isso quer dizer que o seu cérebro ele está se modificando, se adaptando, né? E o Homo erectus, como eu acabei de ler aqui, ele usa o fogo para diversos fins. O fogo ele vai ajudar o homem não só para mais tarde a preparar, cozinhar o alimento, né, para não comer o alimento cru, mas também o fogo vai servir para afugentar grandes animais, porque o homem da pré-história ele tinha esse contato com animais grandes, ferozes, né, como as preguiças gigantes lá de 6 metros de altura, como os tigres dente de sabre, que era como se fosse um tigre do atual, só que com maior porte ainda. Então, quer dizer, esse homem, ele vivia com animais ferozes ao seu redor, e o fogo, ele usava para se aquecer, ele usava para cozinhar um alimento, e ele usava principalmente para se manter seguro, afugentar os animais, né, que lhe causavam risco. Consideração sobre o homem de Neandertal, Homo neanderthalensis, né, desenvolveu instrumentos feitos de pedra, ossos e madeira, construiu cabanas com peles e ossos de animais. Esse homem de Neandertal, ele já é um homem do período neolítico, certo? Que é esse período aí onde o homem ele já tem, ele desenvolve mais coisas para o seu uso, certo? Esse homem aqui de Neandertal, ele era conhecido por ser um homem mais entroncado, vamos dizer assim, baixo, entroncado. A expectativa de vida do homem de Neandertal era ali até uns 35 anos de idade, mais ou menos, né? E começou a desenvolver, né, cabanas, né? Enfim, esse homem de Neandertal, ele já vai ser um pouco mais sedentário. E depois vem o Homo sapiens, né, que é esse homem moderno. É o homem da classe que a gente pertence, começou a fabricar agulhas, anzóis, lanças, arco, flecha, desenvolveu a agricultura e a exploração de metais e criação de gado. Esse homem aqui que desenvolve a agricultura, ele quer dizer que é aquele homem que deixa de ser nômade. Ele não viaja mais para onde ele precisa arranjar comida. Não, ele consegue entender que ele pode plantar e ter a sua comida perto do seu abrigo. Que ele pode criar animais perto do seu abrigo. Ele não precisa sair para caçar num lugar longe, certo? A número 6 diz assim: cite características dos períodos Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Período Paleolítico, características.
O homem era nômade, ou seja, ele viajava de um lugar para o outro, ele não tinha morada fixa, né? O homem era caçador-coletor, ou seja, ele não criava animais, ele não tinha agricultura, ele era caçador-coletor. E as pedras que ele usava para corte e tal eram pedras lascadas. Ele batia uma pedra na outra, ia batendo na pedra que ele queria para que ela fosse cortante, né? Para que ele pudesse usar para o fim que ele desejasse, certo? O homem do período neolítico, características do período neolítico, o homem ele já é sedentário, ou seja, ele tem uma morada fixa. Ele mora num determinado lugar. O homem desenvolve a agricultura. Ele entende que ele pode plantar e colher perto da sua morada. O homem ele desenvolve a pecuária. Ele cria animais próximo à sua morada para que ele não tenha que sair para caçar, né? O homem desenvolve mais habilidades com fogo, como ele desenvolve cerâmica e ele queima essa cerâmica no fogo, né? Os vasos de barro que a gente talvez tenha em casa ou tenha na casa de algum conhecido ou que a gente já ouviu falar que os índios produziam, né? Tudo isso ele é moldado e ele é depois colocado em alta temperatura para que ele fique duro. A mesma coisa, por exemplo, a telha da nossa casa, né? Se a gente for numa fábrica de telha ou a gente conhece alguém que trabalha com cerâmica, ele vai com certeza explicar muito melhor que eu, né, que essa cerâmica feita do barro, ela tem que ser depois exposta em altas calorias para que ela fique enrijecida, para que ela fique resistente, certo? Isso serve aí para pisos, para telhas e cerâmica em geral, né, ou os potes de barro, por exemplo, né? Já na idade dos metais, a própria palavra diz, onde o homem começa a trabalhar o metal, certo? O homem ele começa a perceber que o metal, que aquilo que ele encontrou, quando ele é colocado em alta temperatura, ele derrete. E se eu colocar esse metal numa forma, vamos dizer assim, eu consigo moldar esse metal da forma como eu precisar. Esse metal em alta temperatura, se eu bater nele, ele estando quente, eu consigo modelar ele como eu quiser, certo? Já na número 7 fala assim, observe o mapa e sua legenda na página 44 e anote os cultivos na América durante a pré-história. América é aqui onde a gente mora na América do Sul, por exemplo, temos aí México na América Central, temos Estados Unidos, Canadá na América do Norte. Então, de acordo com o mapa, nós temos aqui o mapa da página que eu disse para vocês, nós temos as sinalizações aqui do mapa e nós temos aqui a legenda dele. Você vai olhar o símbolozinho que tem aqui e vai procurar esse símbolozinho aqui, né? A palavrinha que estiver do lado do símbolo é aquilo que é a produção. Por exemplo, um símbolo que eu encontrei aqui na América, aqui ó, o símbolozinho do milho. Esse aqui é fácil, já sei que havia produção de milho. Esse outro símbolozinho aqui, ó, vou mostrar, bem aqui no cantinho, esse outro símbolozinho aqui cheio de raminhos. Se eu for procurar aqui, eu vou ver que esse símbolo é isso, ó, né? É a mandioca, se eu olhar na legenda. Então, dentro da América, de acordo com os símbolos e com o que eu estou vendo no mapa da América, certo? O que na América era cultivado? Milho, era cultivado batata, era cultivado algodão, era cultivado a mandioca, era cultivado o inhame. O inhame é como se fosse uma batata, vamos dizer assim, né? De animais tinha aqui a lhama, era cultivado aqui também o feijão. Então, de acordo com os símbolos que eu vejo aqui, eu procuro esse símbolo aqui e eu encontro o cultivo que ele era utilizado. Certo, pessoal? Nessa aulinha, através nessa segunda parte da aula, através dessas questões, né? Eu consegui dar uma recapitulada de uma forma geral sobre tudo aquilo que
a gente viu, ok? E dessa forma a gente vai finalizando esse estudo aí do evolucionismo, do criacionismo, finalizando esse estudo aí das pontuações das evoluções dos hominídeos. Vamos finalizando esse conteúdo aí onde a gente falou de período paleolítico, período neolítico, idade dos metais, né? Finalizando esse momento aí onde a gente sabe que o homem ele dividia território com grandes animais, né? Por isso que o fogo para ele foi algo muito importante, foi algo, vamos dizer, revolucionário, certo? Um beijo para todos vocês e até mais. Tchau, tchau.